vídeo de hoje nós vamos ver como que a prova do Enem pode cobrar o conteúdo de arte antiga nas questões de arte. Lembrando que nós já temos vídeo aqui no canal sobre todas as civilizações que fizeram parte do período da arte antiga. Mesmo antes disso, temos um vídeo sobre pré-história, sobre arte rupestre. Depois temos um vídeo sobre arte no Egito, arte na Mesopotâmia, arte na Grécia e arte em Roma. E também temos um vídeo de resumão sobre todo esse conteúdo. Então dá uma procuradinha aqui no nosso canal e assista esses vídeos também para complementar os seus estudos. Aproveita, já deixa o like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Vamos começar então contextualizando um pouco mais. Não vou ficar aqui me apegando a muitos detalhes, tem uns vídeos mais explicativos aqui no canal, mas eu quero mostrar de que forma o Enem cobra o conteúdo de arte antiga como um todo e como você deve se preparar para responder essas questões. Primeira coisa, quando a gente fala de civilizações de épocas tão distantes, é importante nós levarmos em consideração o contexto histórico-social. Por quê? As obras eram feitas num determinado contexto diferente do nosso. Então não tem como nós olharmos, por exemplo, uma obra lá dos povos da Mesopotâmia ou da Grécia, do Egito, com os critérios que nós temos da arte produzida no nosso tempo. Não tem absolutamente nada a ver. Então a gente não pode achar que era uma arte mal feita, que eles não sabiam fazer tal coisa, que eles não valorizavam outra coisa, porque era uma mente diferente, era um período diferente, tá? Então, ao observar a produção artística de um determinado povo, num determinado período de tempo histórico, é importante considerarmos onde que aquilo foi produzido, o que estava acontecendo, o que fazia parte daquela sociedade. Isso vale para qualquer obra de arte, desde as obras feitas lá no período da arte antiga até as obras feitas no século XV e no século XVII, obras modernas e obras contemporâneas também. Então a questão da leitura de imagem, de entender o contexto e de relacionar os seus conhecimentos históricos com seus conhecimentos artísticos é muito válido para responder qualquer questão relacionada à história da arte, principalmente de povos tão distantes a nós como os povos da arte antiga. Então vamos pensar que você abriu a prova do Enem e deu de cara numa questão de arte rupestre. Importante lembrarmos que para aquele povo, o seu desenho, a sua pintura tinha todo um caráter ritualístico e que também representava o seu cotidiano, a sua realidade, a sua constituição social, os seus hábitos, os seus costumes. Falava muito sobre a vida dele. Então a arte pré-histórica, a pintura rupestre tem relação com o cotidiano, mas também um caráter ritualístico, porque acreditavam que ao pintar um animal sendo caçado ou abatido, a alma do animal ficaria aprisionada ali. Então tinha todo um caráter funcional, prático, além de representar cenas do cotidiano. Para eles era uma coisa só, tá? Indo mais além, quando a gente pensa em Egito, nós pensamos em quê? Em vida após a morte, nós pensamos nas divindades, na religiosidade, no poder do faraó, e a arte representava o quê? Justamente isso. Era uma arte cheia de padrões. Muito interessante observarmos uma coisa. Se nós olharmos a produção artística realizada no Egito Antigo, nós não percebemos mudanças, transformações e evoluções. Nada disso. Por quê? Da mesma forma que a sociedade era muito rígida, muito estática, a arte também representava e refletia isso. Levando em consideração que o Egito Antigo durou por volta de 3.000 anos, 3.000 anos é muito tempo para a coisa ficar muito igual. Então, eles não
buscaram outras formas de representação. Por isso que a gente não tem a característica do artista fulano de tal no Egito Antigo. Não existe isso. Primeiro que o pintor nem era considerado um artista, não tinha nem esse status de artista. Mas enfim, as regras da arte egípcia, principalmente na pintura. A principal, a mais conhecida, você tem que saber para responder uma questão do Enem. Lei da frontalidade, como é que era? Todos os rostos eram representados de lado e o olhão de frente. E o corpo de frente, o pezinho virado de lado. Por quê? Eles buscavam representar os objetos, a paisagem, as pessoas, da forma mais objetiva possível. E para eles, um rosto de perfil demonstrava mais características. Porém, o olho de perfil é bem esquisitinho para ser representado. Então eles tascavam o olho de frente e o rosto de perfil para mostrar com mais clareza, mais objetividade, características do corpo humano. Não era representar o fulano, o ciclano, assim como ele era, mas sim representar o corpo humano, para identificar quem era o faraó, quem era o servo e tudo mais. Eles colocavam em tamanhos diferentes. Divindades eram maiores, depois o faraó, depois os servos e tudo mais. E o pezinho, né, na lei da frontalidade, o pezinho sempre virado para um lado também. Como se estivesse meio que caminhando, uma coisa meio esquisita, mas fazia parte daquela época. Vamos pensar no Egito no modo geral. O que regia todo o Egito? A religiosidade, principalmente vida após a morte. Pirâmides, o que eram as pirâmides? Os túmulos do faraó. O faraó iria voltar na vida após a morte com o próprio corpo, por isso mumificavam. Iria viver aonde? Dentro da pirâmide, grandes túmulos. E eles enfeitavam as pirâmides com pinturas que representavam os feitos do faraó, cenas do cotidiano do faraó, que as pinturas deveriam servir também para a vida após a morte, para dizer, olha, o que você fazia, para meio que guiar o faraó na vida após a morte. E ali, na pirâmide, ele viveria eternamente. Por isso que tudo que foi produzido no Egito tinha esse caráter eterno. Nada era passageiro. Tudo era para durar para sempre. Por isso que grande parte das obras da época, né, da arte antiga, da história antiga, grande parte da produção é a produção egípcia. Por quê? Eles pensavam na eternidade. Então eles usavam materiais que duravam muito. Faziam tudo de forma para poder durar para a vida após a morte. Então muita coisa se perdeu de outras civilizações, mas do Egito não, porque pensavam na eternidade. E para você que não sabe, a Mesopotâmia não foi uma civilização, ela foi uma localização, foi um local que ficava entre os rios Tigre e Eufrates. Por isso o nome Mesopotâmia vem de meso, que significa meio, e pótamos, que significa rios, entre os rios. Uma região arenosa, desértica, próxima do Egito. Então, o que era necessário? Água para sobreviver. Então, as civilizações se desenvolveram às margens de rios. Egito, Rio Nilo. Mesopotâmia, rios Tigre e Eufrates. Várias civilizações. Assírios, acádios, babilônicos, entre outros. Nós temos vários tipos de expressões artísticas. Na arquitetura mesopotâmica, nós temos a introdução do quê? Do tijolo, coisa que os egípcios não utilizavam nas construções, utilizavam pedras. E os mesopotâmicos começam a fazer tijolos e depois de um tempo começam a assar os tijolos feitos de argila, transformando em cerâmica. Nós temos alguns elementos da arquitetura, como por exemplo os zigurates, que lembram as pirâmides do Egito, que não tem a função de guardar os mortos, guardar o faraó, mas sim outras funções, funções administrativas, funções religiosas, funções políticas e de armazenar grãos também. Na pintura desses povos nós temos características parecidas com a pintura egípcia, porém tinha todo um caráter didático, um caráter político de representar os feitos, as batalhas, as vitórias. Engraçado que eles não representavam os seus soldados feridos, porque eles acreditavam que a pintura poderia interferir na realidade. Então representavam como? Sempre eles como vencedores. Olha que interessante, uma visão diferente da arte, da pintura e da realidade. Temos também o Código de Hammurabi, todo feito na escrita cuneiforme, que era a escrita tradicional daqueles povos, que tem toda uma série de leis e regras. Na verdade, foi o primeiro sistema de leis e regras descoberto da humanidade. O rei Hammurabi, que foi inspirado por uma das suas divindades, e escreveu esse sistema de leis, de códigos e regras para a sua população.
Temos também uma escultura voltada também com caráter religioso e que também era um pouco antroposomórfica. Nós temos um cavalo alado que aparece muito na escultura dessas civilizações que representa uma certa divindade. Eles também eram politeístas. Se você já ouviu a expressão olho por olho, dente por dente, saiba que ela vem da Mesopotâmia e mais especificamente do Código do Hammurabi. Lá dizia o seguinte: o castigo deve ser dado na mesma proporção do ato infringido. Então, a pessoa iria pagar olho por olho e dente por dente. E a Grécia foi o berço da civilização ocidental. Então, acredita-se que a arte atingiu seu ápice de mímese, de cópia do real, durante a antiguidade clássica greco-romana. E nós temos vários tipos de expressões artísticas, mas a mais valorizada, com certeza, era a escultura. Acreditavam que no tridimensional eles poderiam representar todo o conhecimento que eles possuíam de anatomia, de técnica, de domínio do material e várias outras coisas. O que eles valorizavam lá na Grécia? O papel do homem, a importância do homem. Eles eram extremamente humanistas, eles valorizavam muito a razão, eram muito racionalistas, valorizavam muito a mitologia aparece em várias expressões artísticas, principalmente na arquitetura e na escultura. Nós temos também a valorização da beleza, busca pelo ideal de beleza. O homem deveria ser perfeito fisicamente e intelectualmente. Por isso que também exercitavam a parte física, daí que vem as Olimpíadas, que na verdade representavam ou levavam assim a visualizar a questão do ideal de beleza, aqueles homens maravilhosos e perfeitos fazendo aquelas atividades físicas. Enfim, tudo isso diz respeito à civilização ou à cultura grega. Nós temos na pintura a questão dos vasos. Eles faziam muitas pinturas em vasos. Os vasos tinham funções diversas, principalmente armazenar água, azeite, grãos. Era uma coisa muito utilizada nas casas e também nos templos, né, em algumas funções realizadas religiosamente. A arquitetura grega, ela é composta por pilares, por colunas, e nós temos algumas divisões, né, alguns períodos. Ordem dórica, que era uma construção com o pilar meio geometrizado que lembrava o corpo do homem. A ordem jônica, que tinha curvas que lembravam o corpo da mulher, e a ordem coríntia, que sugeria luxo e ostentação. Assim como na escultura que nós temos o período arcaico, que era uma escultura mais simples, com menos detalhes, estática, que representava Kouros, o homem jovem. Temos depois o período clássico, o auge, né, da Grécia Antiga, o período clássico em que começaram a colocar movimento nas esculturas e fazer esculturas de bronze, esculturas de atletas e esculturas de divindades femininas também. E por último, um período de decadência, que inclusive derreteram as esculturas do período clássico feitas de bronze para fazer armas e moedas. Período helenístico, de muitas invasões, principalmente invasões dos romanos lá na Grécia. E foi nesse período que os romanos aprenderam com os gregos a fazer o quê? Esculturas. Tanto que as esculturas gregas em bronze que nós temos hoje em dia são cópias que os romanos fizeram. No período helenístico, nós temos a introdução de expressividade no corpo e no rosto das personagens representadas nas esculturas, e também esculturas com cenas inteiras. Imagina uma pedra de mármore na qual o artista tirou uma cena com várias pessoas e várias coisas acontecendo, pessoas em movimento, interagindo. Bem difícil e complicado, né? Pensando que os gregos eles não aceitavam o erro. Então estava lá fazendo uma escultura, arrancou uma lasca, o que você faz? Você cola com super bonder? É claro que não. Você vai lá, joga fora, pega outra pedra e começa tudo de novo. E como eu disse a vocês, no período helenístico, a Grécia estava sofrendo com invasões, principalmente dos romanos. E foi nesse período que os romanos aprenderam muitas coisas com os gregos. Pensando em Roma, civilização romana, o que é importante nós lembrarmos? Democracia. Vamos falar um pouco sobre esse período de Roma, que eles foram influenciados por duas civilizações, duas culturas diferentes. Foram influenciados pelos etruscos e foram influenciados pelos gregos.
Dos etruscos, eles herdaram a praticidade, o senso prático e o uso de arcos e abóbodas. E dos gregos herdaram o padrão de beleza. Na arquitetura nós temos o uso dos arcos e das abóbodas que permitiram subir andares e maior espaço interno para acomodar um número muito grande, né, de pessoas. Lembrando que a questão do público ficou muito acentuado durante o Império, certo tempo do Império Romano. Tudo que eles faziam era para um número muito grande de pessoas. Daí nós temos os anfiteatros, nós temos os prédios públicos, tudo que era feito em Roma tinha esse senso prático de ser público, de ser para um número muito grande de pessoas. A escultura romana, então, no seu início, né, ela copiou as esculturas gregas. Depois de um tempo passaram a fazer os seus imperadores e aí começaram a dar um tom mais natural, mais realista para as esculturas, fugindo um pouco mais do ideal de beleza e assumindo caráter mais realistas das pessoas, como sinais de idade, pessoas velhas com rugas e assim vai. Começaram a fazer bustos de pessoas importantes, aquelas esculturas que são menores, né? E principalmente a escultura de imperadores em cavalos. Interessante que Napoleão Bonaparte pedia para ser representado em cima de cavalos, assim como os imperadores romanos. Temos aí uma influência de Roma, mesmo tempo depois de ter meio que acabado, né, a questão da Roma enquanto uma grande civilização, o Império Romano. Muito bem, então falando de arte antiga, de história antiga, nós fizemos aqui um catadão, um resumão, né? Para nós vermos agora como tudo isso pode ser cobrado nas questões do Enem. A menina conseguiu levantar a cama, abrir a porta e o Yuri não. É isso? Olha lá. E como eu disse a vocês, no período helenístico, a Grécia estava sofrendo com invasões, principalmente dos romanos. E foi nesse período que os romanos aprenderam muitas coisas com os gregos. Pensando em Roma, civilização romana, o que é importante nós lembrarmos? Democracia. Vamos falar um pouco sobre esse período de Roma, que eles foram influenciados por duas civilizações, duas culturas diferentes. Foram influenciados pelos etruscos e foram influenciados pelos gregos. Dos etruscos, eles herdaram a praticidade, o senso prático e o uso de arcos e abóbodas. E dos gregos herdaram o padrão de beleza. Então, tudo que eles faziam na Grécia deveria ser prático e deveria ser belo. Na arquitetura, nós temos o uso dos arcos e das abóbodas que permitiram subir andares e maior espaço interno para acomodar um número muito grande, né, de pessoas. Lembrando que a questão do público ficou muito acentuado durante o Império, certo tempo do Império Romano. Tudo que eles faziam era para um número muito grande de pessoas. Daí nós temos os anfiteatros, nós temos os prédios públicos, tudo que era feito em Roma tinha esse senso prático de ser público, de ser para um número muito grande de pessoas. A escultura romana, então, no seu início, né, ela copiou as esculturas gregas. Depois de um tempo passaram a fazer os seus imperadores e aí começaram a dar um tom mais natural, mais realista para as esculturas, fugindo um pouco mais do ideal de beleza e assumindo caráter mais realistas das pessoas, como sinais de idade, pessoas velhas com rugas e assim vai. Começaram a fazer bustos de pessoas importantes, aquelas esculturas que são menores, né? E principalmente a escultura de imperadores em cavalos. Interessante que Napoleão Bonaparte pedia para ser representado em cima de cavalos, assim como os imperadores romanos. Temos aí uma influência de Roma, mesmo tempo depois de ter meio que acabado, né, a questão da Roma enquanto uma grande civilização, o Império Romano. Muito bem, então falando de arte antiga, de história antiga, nós fizemos aqui um catadão, um resumão, né? Para nós vermos agora como tudo isso pode ser cobrado das questões do Enem. Escolhi então duas questões do Enem, uma que fala sobre arte rupestre no Brasil e a outra que fala sobre teatro grego. E vou dar uma explicadinha sobre teatro também para poder introduzir um pouco melhor esse conteúdo para vocês. Então vamos lá. Na primeira questão mostra uma imagem do Piauí, uma pintura rupestre da Toca do Pajaú, no Piauí, e fala o seguinte: a pintura rupestre acima, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa
Alternativa A: o conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização do Brasil. Alternativa B: a organização social e política de um povo indígena e a hierarquização entre seus membros. Alternativa C: aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. Alternativa D: os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros atualmente extintos. Alternativa E: a constante guerra entre diferentes grupos paleo-índios da América durante o período colonial. Se você disse que a alternativa C é a correta, você acertou. Por quê? Quando nós fizemos aquela revisãozona no começo, eu disse que a arte rupestre tinha o caráter de registrar cenas do cotidiano. Além do caráter ritualístico, falava sobre a realidade do seu povo. O mesmo aconteceu aqui no Brasil. Então, a arte pré-histórica, a arte rupestre brasileira, representou os homens que aqui habitavam nesse mesmo período. Vamos ver então a segunda questão, que é sobre o teatro grego. Fala o seguinte: na antiga Grécia, o teatro tratou de questões como destino, castigo e justiça. Muitos gregos sabiam de cor inúmeros versos das peças dos seus grandes autores. Na Inglaterra do século XVI e XVII, Shakespeare produziu peças nas quais temas como amor, poder, bem e mal foram tratados. Nessas peças, os grandes personagens falavam em versos e os demais em prosa. No Brasil colonial, os índios aprenderam com os jesuítas a representar peças de caráter religioso. Esses fatos são exemplos de que, em diferentes tempos e situações, o teatro é uma forma, alternativa A, de manipulação do povo pelo poder que controla o teatro. Alternativa B, de diversão e de expressão dos valores e problemas da sociedade. Alternativa C, de entretenimento popular que se esgota na sua função de distrair. Alternativa D, de manipulação do povo pelos intelectuais que compõem as peças. E alternativa E, de entretenimento que foi superada e hoje é substituída pela televisão. A alternativa certa é a B. Por quê? Vamos lá. O teatro na Grécia representava principalmente as histórias dos mitos. E as histórias dos mitos serviam para explicar desde a criação do universo até os fenômenos da natureza e também o comportamento humano. Então tinha todo um caráter didático e também falava sobre o drama, né, a tragédia dos mitos que sofriam e passavam por castigos, e as pessoas iam até lá e se identificavam com tudo aquilo. Então, a alternativa B fala justamente isso. Diversão e de expressão dos valores e problemas de uma sociedade. As pessoas se identificam com aquilo que elas assistem no teatro. Aproveita, põe aqui nos comentários se você acertou essas duas questões, que vamos lá, né, gente? Tava bem fácil. Tendo uma noção boa desse conteúdo, você faria, no Enem, detonaria, acertaria as duas com certeza. Aproveita também que o dedinho tá aí pronto para digitar, já deixa o like nesse vídeo, certeza que você gostou e que foi muito útil para você. Aproveita também e compartilha com os amigos que estão estudando pro Enem. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um grande beijo e fiquem com Deus.